Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos novamente aqui no canal fazer uma análise de roteiros. É isso mesmo, hoje nós vamos analisar 2 episódios pilotos das séries aí mais aguardadas que nós tivemos nos últimos tempos aí, que foi Casa do Dragão e O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. São 2 séries fantásticas que têm aí muita coisa em comum e nós vamos fazer a análise dos episódios pilotos. Mas como que a gente vai fazer isso? Bom, se você não assistiu a live que eu fiz semana passada, tá aqui no card aqui, eu vou sugerir que você faça, que você veja, porque lá eu apresentei algumas perguntas que todo roteirista deve fazer para quando vai escrever o seu episódio piloto. Então, para a gente poder fazer essa análise dos episódios pilotos, com essas perguntas que todo roteirista deve se fazer, você tem que entender qual que é o contexto, por que eu explico ali cada direitinho, cada pergunta, por que ela deve ser feita e toda a sua dinâmica. Então eu aconselho que você veja primeiro a live e depois volte aqui no vídeo para a gente poder fazer as análises, porque nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos pegar aquelas perguntas e nós vamos fazer nos episódios pilotos para ver se eles correspondem, se aquelas perguntas realmente estão ali respondidas, né, na série. Então vale a pena você ir lá ver primeiro e depois vir aqui ver o vídeo. Mas se você já viu ou se você é teimoso e não quer ir lá ver, vamos aqui em frente então, que a gente vai fazer então a análise dos episódios pilotos de Casa do Dragão e Anéis de Poder. Nós vamos fazer simultaneamente, tá? Não vou fazer primeiro de um depois de outro não, porque como eles são bem parecidos a estrutura, são episódios pilotos, a gente vai ver que a gente tem ali muita coisa de estrutura que é comum entre essas 2 obras, tá? Bom, uma característica das 2, elas são derivadas de uma série, né? A Casa do Dragão é derivada de uma série de enorme sucesso, talvez uma das grandes séries aí dos últimos tempos, com enorme audiência, com enorme base de fãs, né? Baseada num conto de vários livros, né? Que estão aí, fazem parte desse universo aí, né? Da Casa do Dragão, né? House of the Dragons. O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder é a mesma coisa, né? Eles também vêm, só que não vem de uma série, né, antiga, anterior, vem de um filme, de uma trilogia, mas que também é baseada no livro, né, na obra do Tolkien, Senhor dos Anéis, que tem vários livros, várias histórias, né? E que os roteiristas desta série estão limitados a utilizar, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver analisando as obras, ok? Então, pessoal, vamos começar aí para a gente ver como que a gente vai analisar, quais as perguntas que nós vamos fazer que dizem respeito aí. Bom, já está aí até na capa, né? Se você não viu ainda os episódios, né? Se você ainda não viu o Senhor dos Anéis e também não viu o House of the Dragon, eu sugiro que você vá ver primeiro, tá? Vai, porque aqui, ó, em cima de mim aqui, ó, tem um alerta de spoiler, tá? E não tem jeito, a gente fazer análise de roteiro sem dar spoiler, não tem como, né, pessoal? Então, se você não viu os 2 episódios ainda, vai lá ver, ou se você não está interessado, tudo bem, você só quer saber, conhecer a estrutura, porque você quer ver como é que escreve um roteiro para episódio, tudo bem. Mas se não, vai lá ver primeiro, porque tem spoiler mesmo, senão você vai ficar aí chateado comigo depois, vendo só né? Vendo só os episódios. Não se importem com o barulho de cachorro, porque eu tenho cachorro, tem 7. De vez em quando eles passam aqui e fazem essa bagunça, tá? Então não se espantem aí com os meus cachorros aí, porque realmente não tem como segurar eles aqui. Bom, pessoal, então como é que a gente vai fazer as análises? Nós vamos trazer as perguntas que nós fizemos na live e aplicar agora na estrutura dos 2 episódios, tá bom? Então a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né, que a gente faz aí no universo, nas séries, que eu falei com vocês lá na live, o primeiro passo, a primeira coisa que o roteirista tem que indicar ali dentro da sua estrutura é qual universo ou qual mundo que aquela série está ambientada. E os 2 episódios fazem isso muito bem, né? Logo nos primeiros segundos, né, da série, do primeiro capítulo, do piloto, 2 narrações, tanto no caso do Dragão e no Anéis de Poder, 2 narrações, dois áudios, né, a gente chama de offs, né,
mas duas narrações, né, contam exatamente onde está localizada aquela história, né? No caso do dragão chega a ser mais específico ainda, que fala que está 170 anos antes dos acontecimentos do Game of Thrones, né? E o Senhor dos Anéis também fala que está localizada a Primeira Era. E ali no Senhor dos Anéis é mais detalhista ainda, porque ele mostra de onde vieram os elfos, por que eles foram para a Terra-média, né? Ali quais eram vários outros ambientes, várias outras localidades e reinos que aparecem logo no início. Então as duas séries elas tratam isso, elas apresentam isso muito bem. Tanto a série a Casa do Dragão como Os Anéis de Poder. Então, para vocês verem que essas perguntas que a gente colocou aqui têm sentido, tá? Tem sentido. Vocês vão ver que os episódios são estruturados nessas perguntas que a gente apresenta para você. Então, a primeira pergunta a primeira ação, né, que um roteirista tem que fazer quando ele vai escrever um episódio piloto é ambientar, né, aquele mundo, qual o universo, a localização. Agora, não precisa ser com narração, tá? Isso foi uma coincidência aí dos dois episódios. Se vai uma série policial, por exemplo, você pode colocar uma imagem característica de uma cidade, né, do Rio de Janeiro, Corcovado, São Paulo, Avenida Paulista, vendo alguém que pega um jornal e aparece a data, né, para você mostrar qual a data, se é antigo, se é atual. Ou seja, não é necessariamente você ter que fazer uma narração, tá? Isso foi uma escolha, né, talvez pela série tem muita informação, tem muita coisa para contar, acharam melhor fazer essa narração, tá? Então foi uma coincidência. Os dois têm essas duas entradas aí iguais, né? Todos os dois mostram, falam de onde que são, onde está acontecendo e a época que está acontecendo. Casa do Dragão, 170 anos antes de Game of Thrones e Anéis de Poder, a Primeira Era, porque nos livros do Tolkien tem Primeira Era, Segunda Era e Terceira Era, tá bom? Pessoal, eu vou até trazer a minha imagem aqui, antes de continuar, porque eu quero falar o seguinte, eu não sou especialista em Senhor dos Anéis, eu só assisti os filmes e gostei muito dos filmes, mas não li nenhum livro do Tolkien, entendeu? Então não sei, assim, detalhes, não vou aqui falar de tramas. Se eu falar alguma bobagem aqui em relação à história, me perdoem, eu estou analisando o roteiro e não a obra do Tolkien, entendeu? Eu não sou especialista em Senhor dos Anéis. Game of Thrones, mesma coisa, não li nenhum livro da Casa de Fogo e Gelo, né? Só vi a série, gostei muito da série também. Então só estou analisando os episódios piloto. Se eu falar alguma bobagem aqui de personagem errado, o caminho que ele fez errado, se ele tinha alguma coisa lá no livro tal, ele fazia isso assim. Ó, me desculpe. Tá bom? Eu não tenho expertise nem na obra do Tolkien, nem na obra do escritor lá que fez O Senhor dos Anéis, escreveu o livro A Casa de Fogo e do Gelo, tá bom? Isso é só pra gente ficar claro aqui, pra não depois eu falar alguma bobagem aqui. Mas se eu falar, bota nos comentários aí pra eu saber, né? Eu gosto de ficar sabendo, tá? Mas me perdoe, não é de propósito, tá bom? Bom, então a primeira pergunta foi respondida? Foi. As duas séries mostram exatamente o período e a época e a localidade que as duas histórias vão se passar dali para frente. Vamos então para a segunda pergunta. Qual é a premissa? Qual é a jornada do protagonista? Qual é a motivação? Isso ficou muito bem respondido também nas duas das séries. Na primeira, no Senhor dos Anéis, a Galadriel, que é essa moça aí do lado do Anel do Poder, né, para quem não conhece, a Galadriel, ela no filme do Senhor dos Anéis, ela já é quase uma deusa, né, uma entidade élfica lá que tem muito poder. E ela está muito jovem, que é na Primeira Era ainda. Então, qual é a premissa dela? O irmão dela é assassinado pelo Sauron, ela então passa a buscar o Sauron para vingar a morte do irmão. Essa é a premissa do personagem, essa é a motivação dele. Ela quer vingar a morte do irmão. Na Casa do Dragão, também temos uma premissa muito clara. A Rhaenys, que é essa moça, acho que o nome dela é esse mesmo, se não for, me desculpe. A Rhaenys, não sei. Ela é uma moça, filha, né, de um rei que não tinha uma tradição naquela época de ter uma mulher ocupando o trono de ferro. Mas por questões ali da relação do pai dela com o irmão, né, que é o tio dela, que seria
a escolha natural por ser homem, e é o descendente mais velho e homem, ele não quis, porque é um cara muito ruim, né, mal pra caramba, então ele acabou escolhendo ela. Então a premissa é exatamente ela se afirmar como rainha. É isso que nós vamos ver ao longo da série. No Senhor dos Anéis, nós vamos ver a Galadriel tentando alcançar Sauron de toda maneira. A série pode durar 15 anos, 15 temporadas. Ela vai sempre estar buscando Sauron. E a Casa do Dragão a mesma coisa. A Rhaeris, ela vai ali o tempo inteiro tentar se firmar no trono. Ela vai começar a fazer essa jogada aí, esse jogo de poder, né, para poder tentar se manter no trono, porque ela nem assumiu ainda. O pai está vivo ainda, ela só foi já declarada a sucessora dele, e aí já se criou uma série de ações de politicagem, para poder ver se ela continua ou se não continua. É esse conflito aí, né, que vai bagunçar os 7 reinos ali, né, para tentar tirá-la do trono ou da sucessão, e aí não sei, esse é o primeiro episódio. Mas os 2 episódios também respondem à pergunta: qual é a premissa? Os 2 têm a premissa muito clara dos personagens principais. Nós temos outros personagens também que vão aparecer, né, que vão ter papéis importantes, mas aparentemente no episódio piloto ele se concentra, a série vai se concentrar tanto na Galadriel como na Rhaeris, que é a rainha, né, a futura rainha, né, que será a futura rainha. Se ela vai ser ou não é outro detalhe, aí a história vai mostrar pra gente. Mas a premissa, né, o ponto de partida, a motivação é essa. Segunda, qual é o superpoder dos personagens principais, né, tanto da Galadriel quanto da Rhaeris? A Galadriel, a gente já sabe que ela é uma entidade poderosa, né? A Rhaeris, a gente não conhece ainda se ela tem alguma habilidade a mais, mas o que a gente viu, desculpa, mas o que a gente viu é que ela os dragões gostam muito dela. O poder dela é dominar os dragões. Só tinha 10 na época dela ali, viu? Lá da Aerys, né? Da Aerys, não sei. A Dany. No Game of Thrones tinha 3. Ela tem 10, né? Então ela tá no auge da família Targaryen lá, né? Então ela controla, os dragões gostam dela. Esse é o superpoder dela. A Galadriel, a gente já viu que ela é uma guerreira nota 10, né? Assim, ela mata um troll lá só na espada, né? Só de brincadeira, assim, né? Sem nenhum esforço. Então ela tem habilidades de luta muito grande, muito forte, determinada, né? Ainda não tem os poderes que a gente viu no Senhor dos Anéis, no filme. Pode ser que isso aconteça ao longo da série, mas talvez na primeira temporada, isso pode vir, né, ao longo aí da temporada, talvez seja o grande final da série, quando ela atinge, né, esse status de entidade élfica, né, cheio de poder, e vai lá viver na floresta, né? Então na série os personagens não mudam as características, mas passam a usar suas habilidades para o bem e para o mal. Essa mudança de uso da habilidade é comum em todas as séries. Então, por exemplo, a gente já sabe que a Galadriel vai deixar de ser essa guerreira forte, impetuosa, e vai se tornar uma entidade, né, que foi capaz de rejeitar o anel quando o Frodo tentou entregar para ela. Então é uma pessoa que está totalmente, né, concentrada, ciente do seu papel, né, uma pessoa que está ali totalmente preparada para lidar com essas tentações. Então a gente sabe disso. Essa transformação que ela vai usar o poder dela para uma coisa e depois ao longo da série se transforma para usar para outra, é a principal mudança dos personagens. Tá? No cinema eu já falei isso, né? Tem aí no canal tem um vídeo sobre isso. Os personagens não mudam as suas características, né? Nem pessoais, nem internas, nem externas. Eles surpreendem a gente. Essa surpresa assim de um ato, de uma coragem, de uma cena específica, tudo bem, mas ele não muda, né? Então as características principais, o poder das duas por enquanto é mostrar
a Galadriel ser essa guerreira poderosíssima, e a Daenerys aí, que é a pessoa que controla os 10 dragões que existem aí na família dela. Tá? Se eles vão, como que eles vão mudar isso aí depois, a gente vai ver pra frente. A série esse é só o episódio piloto. Então, a série também mostra quais são os superpoderes dos personagens principais? Mostra, tá bom? Então, também tem, aí já é o segundo ponto, né, que mostra aí que as perguntas fazem sentido, que a estrutura, os pilotos são estruturados dentro dessa forma. A outra, qual que é o tema central, né? A gente já dá para saber no episódio piloto, já dá, não tem que saber, pessoal, né? O episódio piloto é para isso. Volta lá para você ver lá na live. Episódio piloto, ele tem que passar qual que é o tema central da série, para ver se você quer, né? Se você gosta, você quer assistir aquilo ou não. No caso da Casa do Dragão, nós temos aí esse problema, né? Eu vejo como um problema, vamos ver como é que os roteiristas vão resolver. Por a gente já saber a história toda, né? Casa do Dragão, Game of Thrones, ficou 8 anos. A gente já sabe que a família Targaryen não vai conseguir se sobreviver, que a última descendente Targaryen vai ser morta lá pelo próprio amor dela, né? O Jon Snow acaba matando a Dany, né? Falar Dany que é mais fácil. Então a gente sabe que ele vai matar. Então, assim, como que a série vai tratar de um assunto diferente daquilo que tratou Game of Thrones? Se ficar na mesmice, se ficar na mesma situação, na mesma questão de jogo de poder, na mesma coisa, pode ser que as pessoas, né, encham na paciência, não sai disso, não quero saber disso mais, né? Então, assim, isso é muito complicado. No Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Só que o Senhor dos Anéis tem um detalhe. A maior parte das informações estão nos livros, não estão no audiovisual, né? Era um filme. Só 6 filmes, e a quantidade de informação é muito menor do que numa série. Então tem muito mais coisa para se explorar dentro do Anéis de Poder do que na Casa do Dragão, tá? Mas aí, olha só que engraçado, as duas séries falam de relacionamento, né? Olha, os Anéis de Poder, eles falam o seguinte, a união contra o inimigo comum. A gente vai começar a ver ali que a história dos anões, dos elfos, dos homens, como eles se separavam, mas à medida que eles conseguiram se unir, eles conseguiram vencer o Sauron. E a Casa do Dragão, o mesmo tema do Game of Thrones. A família que busca o poder, ela se destrói, né? Então a família Targaryen, quando ela começa, inclusive no primeiro minuto do episódio piloto, a narração fala que o rei sabia que a única coisa que poderia destruir a família Targaryen era ela mesma. Então essa busca do poder, esse jogo de poder aí, vai levar a família à destruição, né? A gente já sabe que vai. Então esse que é o problema dessa premissa, desse tema central. No Senhor dos Anéis, eles podem fugir até da história dos filmes, porque eles têm essa possibilidade. Inclusive eu li algumas coisas aí na internet falando que eles vão ter uma história de referência do Senhor dos Anéis, mas ela caminhou por si só. Eles não vão trazer todos os elementos dos filmes, né? Inclusive, uma questão aí, você vê até como é que o roteiro, pessoal, não é só questão de criatividade, é também uma questão de negócio. A Amazon só conseguiu os direitos dos personagens e da história dos 6 filmes, da trilogia Senhor dos Anéis e da trilogia do Hobbit. Então eles não podem trazer personagens de outros livros do Tolkien, né? Eles podem até trazer algum contexto, mas não explorar aquela história, porque eles não têm direito. Então a criatividade dos roteiristas, dos showrunners, né, que fala, showrunners, para mostrar uma história paralela ou uma história a mais do que foi o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Agora, Casa do Dragão não tem como fugir muito disso, né? Ou se tem, não quiseram ainda. Talvez confiado na grande quantidade de fãs que tem o Game of Thrones
e que as pessoas querem ver a mesma coisa. Se isso vai dar certo, só, né, o tempo dirá. Mas no primeiro episódio a gente também está respondendo a pergunta: qual o tema central? Um fala da união para combater um inimigo comum e vai mostrar como as pessoas devem agir, devem fazer para poder, né, se unir, deixar suas diferenças, né? E a Casa do Dragão, quanto mais a família luta pelo poder, mais ela vai ser destruída. Então isso também está presente nos dois episódios piloto. Qual o conflito insolúvel, né? Qual o conflito que nunca vai chegar, porque a gente sabe que aquilo ali vai ser buscado ao longo da temporada, até que o dia que resolve terminar, elas vão trabalhar, vão encerrar ali, vai atingir esse objetivo e acaba a série, né? Então, Senhor dos Anéis, ele vai mostrar pra gente a forja dos anéis, né? Isso talvez seja o ponto mais que as pessoas estejam esperando, mostrar como os anéis foram forjados. No segundo episódio a gente já tem uma indicação, né? Porque o ferreiro lá, que é um grande elfo lá, já quer construir a forja para fazer os anéis, né? Então qual que é o conflito ali? Qual que é o conflito principal? Aquele que não vai se resolver. A Galadriel não vai conseguir matar o Sauron, né? A gente já sabe que quem mata o Sauron é o Frodo, lá no último Senhor dos Anéis, né? Então ela não vai conseguir matar. A perseguição dela vai ser essa o tempo inteiro. Ela vai o tempo inteiro, a série toda, tentar encontrar o Sauron. Até, né, eles criarem talvez uma ponte ou não, que ligue com o filme, mas eles já falaram que não querem fazer isso. Então a gente não sabe como é que vai ser. Mas a gente sabe que ela não consegue atingir o seu objetivo, que ela não matou o Sauron. Quem matou o Sauron foi o Frodo. Casa do Dragão, a mesma coisa. A gente sabe que entre esses episódios e o Game of Thrones, no início, a família Targaryen ficou praticamente reduzida a pó. Isso é que vai mostrar, porque só ficou lá o irmão da Dany, né, o irmão dela. Depois o irmão dela morreu, ficou só ela como Targaryen. E aí descobriu que o Jon Snow também era um descendente de Targaryen, né? Aí que criou aquele problema todo lá de sucessão do trono. A mesma coisa dela, uma mulher não podia sentar no trono de ferro. Eles queriam que era o Jon Snow. E aí é a mesma coisa. Então, assim, a gente já sabe que o conflito insolúvel é que a família Targaryen nunca vai ficar no trono, além desse período que ela já está agora. Então, como isso vai acontecer, é que a gente que é a série, que é o barato da série. Como é que a gente vai ver a transformação da Galadriel na busca dela pelo Sauron, e como a gente vai ver a questão do trono da família Targaryen ser dizimada a ponto de chegar lá no Game of Thrones, só a Dany e o irmão dela. Esses são os conflitos insolúveis, eles que faz a gente estar, né, buscando ali toda semana um pouco mais da história. Se isso vai alimentar as pessoas, né, satisfazer as pessoas ali, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Se não vier uma coisa muito legal aí na Casa do Dragão, eu não aposto que ela terá 8 temporadas, como teve Game of Thrones. Tá? Eu acho que ela tem problemas aí para poder resolver. Ou então, se as pessoas estão pensando só no dinheiro, só na audiência, só nos fãs, aí também, né, a gente não pode fazer nada. Qual é o gancho? Né? O episódio piloto deixou um gancho para o próximo episódio, para querer ir lá ver. Deixou sim, as duas deixaram, mas aí eu vou puxar a sardinha aqui pro lado do Senhor dos Anéis, porque o gancho dela foi espetacular, né? No final do primeiro episódio, cai uma bola de fogo, essa bola de fogo explode no chão, parece que é um meteoro. Quando a gente vai ver lá, tem lá um homem, né, no círculo lá, como tá aí na foto aí, né, que é uma mistura de Superman com o Exterminador do Futuro, né? E aparece o personagem O Estranho, que a gente não sabe quem é ainda, nem no episódio piloto, nem no segundo episódio, porque a Amazon lançou 2 episódios de uma vez, né? E aí que tá o barato, porque o gancho foi muito legal, porque a internet ficou empolvorosa, que tá todo mundo achando que esse estranho é o Gandalf, né? Que se foi muito legal, né? Já pensou o Gandalf chegar ali dessa maneira? Ele ainda tá meio assim, ele não sabe onde ele tá, ele não sabe falar direito, a língua das pessoas, né, do povo, os pés peludos que acharam lá o Gandalf. Então foi muito legal. Tem gente falando que é o Gandalf, mas pode não ser o Gandalf, né?
E aí tem uma dificuldade, né? Por que que ele não pode, talvez não pode ser o Gandalf? Porque, como eu falei, a Amazon não tem direitos dos livros, né, que antecedem a Terceira Era, que é o que trata do Hobbit e do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Né? Então, assim, para falar do Gandalf, ele tem que trazer aquele Gandalf do Senhor dos Anéis. Aí, se for assim, eu acho até um pouco frustrante, porque como a Galadriel tá nova, né, seria muito bom a gente ver um Gandalf também jovem, impetuoso, mago, cheio de poder, né, que vai transformar tudo. Mas eu acho que eles não podem mostrar esse mago jovem, porque ele faz parte de uma obra anterior, né, que a Amazon não tem direito. Então eles têm que trazer o Gandalf e aquele Gandalf, que já veio meio velho, né? Já veio meio velho. E se você lembrar, no Hobbit, né? A Galadriel mostra que ela e o Gandalf tiveram alguma coisa no passado, né? Quando ele, no primeiro filme do Uma Aventura Inesperada, do Hobbit, quando eles estão lá fazendo uma reunião lá no castelo lá dos elfos, quando a Galadriel chega, né, fica aquele clima entre o Gandalf e a Galadriel. Eles ficam lá se olhando com muito carinho, né? E no último filme do Hobbit, né, quando a Galadriel vai salvar o Gandalf lá do Sauron, ele pede ela pra ir com ele. E ela, né, quase vai com ele, mas aí pede o Radagast, que é o outro mago, para poder levar ele embora. E a Galadriel fica lá muito sentida, mas vai expulsar o Sauron, né? Então, esses dois filmes mostraram que eles tiveram alguma coisa. Como eu falei, eu não sou expert em Tolkien. Pode ser que esse romance tenha sido mostrado nos livros, né? Mas eu não sei. Eu tô falando que sim, por isso que se for, tudo bem, né? A impressão é essa mesmo. Mas na série eu acho que eles não vão poder mostrar isso, porque isso não está no Senhor dos Anéis, né? Então, e nem no Hobbit, na trilogia Hobbit. Que é uma pena. Seria muito legal a gente ver a Galadriel e o Gandalf, um mago com uma guerreira, né? Podendo, né? Seria fantástico. Mas então esse gancho foi espetacular, porque motivou a internet inteira, né? Aqui é o Gandalf, não é o Gandalf, várias teorias já começaram e a gente vai querer ver quem é esse cara. Então já é o gancho. Casa do Dragão também tem um gancho, né? Termina com a com o anúncio, né? A proclamação da Rhaeris, né? Eu acho que o nome dela é esse mesmo, como sucessora do rei. E aí ela sente ali todo aquele peso. Então a gente vai, a partir de agora, então, começar a ver essa luta dela em se manter como sucessora até ou não chegar ao trono. Assim, um gancho óbvio, né? Um gancho muito óbvio, né? Por isso que eu tô falando assim que eu acho que a série tá patinando na mesmice, né? Que é uma pena. Agora, em relação à produção, os efeitos, a mesma qualidade do Game of Thrones, mesma qualidade. Mas o roteiro, né? O roteiro que é complicado. Então, assim, eu tô achando que ela tá meio patinando, né? Porque ela não tá trazendo informação nova. Simplesmente saber o que aconteceu antes da Game of Thrones, não sei se vale todo sabe, uma série de milhões de dólares, né? Então eu não sei aí como é que vai ser. Vamos ver o que a série vai trazer para nós aí ao longo do tempo. Mas então as duas também trazem um gancho, que é o característico do episódio piloto, para poder fazer com que as pessoas assistam o capítulo 2, né? E o Game of Thrones já está aí no seu terceiro episódio, vai estrear o terceiro episódio, estreou domingo o terceiro episódio, né? E a sexta-feira agora chega também o terceiro episódio e as séries vão caminhar juntas, né? Vão caminhar juntas, apesar de Game of Thrones ter sido exibida antes, a Amazon lançou os 2 episódios e aí vai as duas agora, os mesmos quantidade de episódios, ele não sabe quanto que vai ser, né? Também não procurei saber, não vi nada, porque eu não gosto de ficar pegando informação antes não, sabe? Eu gosto de ver na televisão mesmo e depois eu vou buscar alguma informação. Porque senão tira o prazer, né? De você ficar alguma coisa ali, de você acompanhar aquela expectativa, né? Então eu não pesquisei nada não. Então não sei nem quanto episódio vai ter Game of Thrones, ou o Casa do Dragão, e nem sei quanto episódio vai ter Senhor os Anéis de Poder também.
Bom, pessoal, é isso. Eu acho que vocês viram que essas perguntas, você que quer escrever um episódio piloto de uma série, você tem que pensar nessas perguntas, porque as séries realmente são estruturadas nessas perguntas, nessa estrutura, para que ela possa indicar para as pessoas, ou dar às pessoas, à audiência, motivação e o gosto para assistir, continuar ali, né, a audiência semanalmente nos episódios, tá bom? Se você não assistiu a live, reforço aí, assista, né, para você ver mais, você que é roteirista, quer escrever o seu piloto, para você entender melhor essa contextualização, que ali eu explico o porquê de cada pergunta direitinho. Hoje foi só mesmo um checklist para ver se as séries foram estruturadas dentro dessas perguntas, e foram, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês estão gostando da série ou não, né? Quais impressões que vocês estão tendo. Se eu falei alguma bobagem aqui, nome de personagem errado, me desculpe, porque como eu falei, eu não sou especialista nem nas obras do Tolkien, nem do Casa do Dragão, né? Do cara que escreveu lá, eu nem sei o nome dele, que escreveu a série do Fogo e Gelo, né? Os contos do Fogo e do Gelo. Não sou especialista, não li nada, eu simplesmente olho o roteiro, né? E mesmo assim, pessoal, volto a falar mais uma vez. Quando a gente analisa um roteiro de uma obra pronta, já filmada e exibindo, não é lá muito correto, porque a gente não sabe se o roteiro é aquele ali mesmo, né? Sempre dou exemplos. Tubarão, que foi o filme que lançou Spielberg, né? Transformou ele no diretor que ele é hoje. Muitas cenas tiveram que ser escritas na hora da filmagem, porque o tubarão, que era mecânico, dava problema. Então eles chamavam o roteirista, e lá o roteirista escrevia uma cena de novo, na hora, no set ali, para não perder locação, para não perder figurante, né? Essas coisas, e faziam a filmagem. Então, assim, o Tubarão não é o filme Tubarão, não é o roteiro que foi escrito, né? Ele foi o roteiro que foi possível fazer. Então a gente não sabe como é que foi a questão do Game of Thrones, Casa do Dragão e nem Senhor dos Anéis, né? Então, assim, não é lá uma coisa que você pode tirar 100%, falar 100% que é bom ou que é ruim. Não. A gente está fazendo uma análise que a gente está vendo ali, né? Então a gente tem que sempre ter essa ressalva aí, porque senão é muito injusto com os roteiristas ou com uma obra a gente fazer uma análise de uma coisa que o roteirista já não está mais, depende só dele, né? Também já está ali nas mãos do diretor, produtor, essas coisas todas que eu venho conversando com vocês aqui. Ok? Então, dê o seu like, assine o canal você que não é assinante, né? E se você tem algum comentário para fazer sobre as séries, por favor, deixa aí embaixo que a gente vai conversando, respondendo. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço, boa jornada e até o próximo vídeo.